Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no programa de hoje temos vários assuntos a serem tratados, mas sempre começo o meu vídeo comentando um pouco da semana. Como foi a semana de vocês? Foi legal? A minha foi daquele jeito, né? Porque o que acontece? Eu consegui fazer o primeiro envio de equipamentos. Sabe que eu estou fazendo um emprego de resgate de equipamentos. Fiz o primeiro envio. Parte do que foi arrecadado com esses equipamentos usei para pagar praticamente quase todas as contas aqui de casa. Estou esperando chegar lá e quando chegar é que vai ser contabilizado o resto, porque não sei se vocês sabem, o esquema aqui eu recebo pelos aparelhos. Os aparelhos têm número de série, só que nem todos o número de série vem, entendeu? Os que não têm etiqueta só são contabilizados quando chegam lá. Assim como outros extras, fonte, por exemplo, fonte eu acho que eu recebo R$ 2 por cada fonte, então isso também já é um adianto, mas só recebe quando chega lá e eles computam isso. Então eu tive que recomeçar, né? Aquela coisa, né? Recomeçar é uma coisa tão difícil, né? Pô, ainda mais esse tipo de trabalho, né? Em que você vai na casa dos outros, entra em contato, as pessoas às vezes não respondem, você tem que insistir, insistir, insistir. É tão. Às vezes é tão blé para começar novamente, né? Eu sou de uma geração que é como dizer, quando tem uma coisa às vezes morosa, chata, às vezes para aprender, a gente leva um tempo para poder voltar. A gente fala assim, vai. Até acho que foi até o Amer que estava falando isso. Que a gente, para aprender algo novo, a gente tem menos resistência, sabe? Quando é uma coisa que a gente tem que exige um pouco mais da gente, a gente vai coisa. E hoje em dia hoje em dia essa geração, ela já não tem tanta paciência para aprender e até para esse tipo de coisa, né? Porque geralmente no início, né, a gente tá quando eu comecei com isso, eu consegui colher um aparelho, né? Foi o primeiro aparelho. Eu falei, pô, que legal, acho que eu vou conseguir colher os outros. Agora, quando eu comecei novamente isso tudo, né? Eu falei, caramba, velho, que dificuldade para conseguir um. Nossa, quando eu consegui o quê? Eu tinha feito o envio na terça-feira. Que eu parei segunda e terça para poder arrumar uma caixa suficientemente grande para poder fazer o envio. Aí na terça-feira eu tive que engrenar tudo de novo. Aí você vai, puxa planilha, puxa as pessoas, manda zap, vai ando por Nilópolis toda. Eu senti que nas primeiras semanas eu tive um ganho maior do que nessa aqui. Essa aí tá muito mais difícil. Mas a gente vai, conversa, fala, fulano, aí você no papo você consegue recuperar alguns. Teve um cliente que houve uma mudança, eu falei assim, olha, entre em contato comigo. Eu tinha mandado um zap para ele, deu sorte de responder o WhatsApp. E eu estou tendo muito problema com algumas notas de OS que elas não têm o complemento. Então você vai num lugar, vamos supor, hoje eu passei lá numa rua lá em Nilópolis, que eu descobri que era um caso de apartamentos e não tinha um complemento. Como é que eu vou ficar em um por um sabendo qual o complemento da pessoa? Não tem como. O que eu faço? Eu falo que não foi encontrado. Então tem muita coisa que você não consegue encontrar porque o endereço não está adequado. Eu estou usando o Google Maps, andando com o celular com o maior medo, andando com o mapa do Google para ver onde que eu vou, para onde que foi. Ontem eu também fiquei até tarde da noite para reorganizar outra planilha para poder ligar, saber das pessoas tal, se elas ainda tinham aparelho, entendeu? Porque eu também não estou gastando com impressão logo de início, que acho que foi um grande erro meu
foi gastar com impressão logo de início, querer imprimir logo uma demanda X para poder pegar. E não é assim. Você tem que entrar em contato com a pessoa e insistir, insistir, insistir até ela resolver falar contigo. Porque você está indo, tô indo muita casa, muito lugar e ninguém está me atendendo. E você deixa bilhete informando, falando sobre o negócio e parece que a pessoa não lê. Então eu estou tendo mais sucesso com o quê? Com a verificação no WhatsApp e indo atrás, né, através do telefone para saber informação. Telefone e e-mail, porque eu estou tendo gasto com impressão e essas impressões não estão rendendo a devolução do aparelho. Então não adianta. Não adianta eu ficar gastando com impressão e não ter a resposta desse pessoal. É uma coisa que eu estou vendo que não está funcionando. Até tive uma outra resposta. Foi a resposta de um senhor aqui, que assim, eu não tenho carteira assinada, tá? Eu ganho por aparelho. O aparelho que eu coleto, eu levo para casa, dou baixa aqui, ele no sistema, ele gera, parece que ele gera a monetização de cada aparelho, pelo que eu pude entender. O senhor que estava lá, que me atendeu, ele falou, não, falou um pouco já meio... Sabe quando o cara tá muito insatisfeito com o serviço? Ele fala assim, não, eu encerrei porque eu estou insatisfeito com o serviço, papapá, 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 falou todos os problemas que teve com o serviço. Eu não tirei o acordo dele, eu falei, fui até empático com ele, que é muito ruim você manter um serviço, tentar cancelar e tal, todo transtorno, que não sei o que, não é bom, que eu pago caro. Fiquei escutando o cara, fiquei ouvindo o cara, dando toda a maior atenção. Fui empático com o cara, que eu falei, olha, realmente, eu não ficaria também com o serviço se fosse isso, se o senhor estivesse passando o que o senhor passou. E foi nesse papo que eu conversei com ele. Ele falou assim: olha, eu não estou aqui no final de semana, mas segunda-feira eu volto no domingo. Segunda-feira você passa aí e pega. Eu falei: ah, tá, beleza. Então já organizo já minha agenda para ir pegar lá com ele. Eu gosto de chamar isso de uma empatia que a gente. Uma empatia que te dá um retorno. É uma empatia que você cria, você não precisa criar. E ela é. Não é que te dá um retorno, é uma empatia produtiva. Uma empatia que você consegue tirar uma produção dela. Porque muitas vezes a gente é colocado como uma empatia, só que se a gente olhar muito bem, a gente fala assim, pô, por que eu estou tendo uma empatia para uma situação que às vezes não é tão necessária? Teve o caso aí do jogador aí que foi chamado de mamaco. Eu vejo que a mídia adora forçar que você tenha empatia por isso. Ah, não, porque ele sofreu caso de taxi, de, de, de coisa, de preconceito e tal. Cara, eu olho para a carreira do cara. O cara tá na Europa, o cara tá num clube de futebol, não importa. Ele tá se conseguiu se projetar como jogador, que é uma coisa muito difícil. Então isso aí já venceu a barreira do preconceito. E eu criar essa empatia toda que a mídia quer que você crie, que você poste, que você fale na sua rede social, eu acho isso, como é que eu vou dizer, desnecessário. Na minha opinião, é desnecessário, porque a não ser que isso crie uma conexão com você. Você se conecte ao fato. Mas até então o cara tem fama, tem tudo como é que eu vou dizer, uma estrutura para defender ele disso. Parece que foi de um jogador espanhol ou alguém da Europa. E uma coisa que não muda: a xenofobia que europeu tem contra brasileiro é demais. Eu sei porque eu converso com um europeu de fora, um europeu de Portugal. E eu falo que, pô, ó, pode falar nada,
porque eu sou neto de português. Aí eu começo a discutir com ele, ele é todo cheio de ideias, sabe? Conceito. Europeu é cheio disso, cara, desse discursinho blasé. E tem gente que adora pagar, sabe? Puxar saco da Europa, cara. Sem sacanagem. Eu não consigo ver graça na Europa. E eu sei porque, olha, os meus avós eram pessoas maravilhosas, tratava todo mundo bem, mas também tinha esse quê, sabe? Essa coisa meio coisa que português carrega, né? Não é dizer assim, é meio pejorativo. Eu acho que é um pouco do que o europeu em si carrega. O europeu é muito disso, ainda mais francês, português, são muito cheios mais dessas partes assim da Europa, eles são muito, sabe, muito empinados. Isso não vai mudar esse tipo de comportamento que eles têm. Eles podem até manter dentro de um evento público como o futebol, mas eles, assim, nos bastidores, pode ter certeza, cara. Eles se descobrirem que verem o estrangeiro, né? Eles devem tratar de uma maneira bem diferente deles tratar os conterrâneos deles, entendeu? E entre um desconhecido que sofre uma xenofobia por esse povo e um jogador de futebol que tem toda uma estrutura para ajudar ele, eu fico mais com um desconhecido. E é muito irônico, né? Porque a gente está preocupado com um jogador que chamou um jogador do nosso país de mamaco. Enquanto isso, a gente torceu para a Argentina no final da Copa, que adora chamar a gente de mamaco. Tá, eu não vou falar a palavra aqui para não dar problema, então vou usar a palavra mamaco, né? Mas é basicamente isso. É basicamente esse tipo de coisa que a gente vê essa dualidade que não dá para entender como é que brasileiro consegue fazer uma coisa no momento e em outro tá um outro momento com um povo também que, sabe, te menospreza e te trata dessa forma. Mas cada um é cada um. É difícil eu já não consigo mais ter empatia que a mídia tenta forçar. Aliás, eu nem vejo mais tanta televisão. Não ligo televisão. A televisão passa o tempo todo aqui desligada. Chego em casa, dou uma olhadinha na internet e eu, pois depois de sexta-feira, estou tirando um tempo para falar com vocês, comentar umas coisinhas, né? Que é o que eu faço aqui com vocês sempre. Aproveitando, eu queria comentar também que teve uma polêmica aí que a pessoa estava dizendo que a Netflix era mercenária, que não sei o que. Eu falei, pô, o que tá vendo? É aumento de alguma coisa e tal. O que eu soube foi que o seguinte, que a Netflix ela ia proibir compartilhamento de senha. Que não sei o que, ela estava sendo massacrada por causa disso. Isso eu fiquei sabendo depois por causa de um blogueiro de cinéfilo que eu sigo. Muito legal, o Caio Amaral. Depois puderem entrar no canal do YouTube dele com resenhas, vão gostar. Então, um papo muito diferenciado. Para quem tem a mente mais aberta, quer aprender coisas novas, quer conhecer um pouco uma outra filosofia, eu recomendo muito Caio Amaral. Mas ele comentou umas paradas dele estar a favor da Netflix. Depois eu entendi. O que acontece? A Netflix ela sempre fez vista grossa com compartilhamento de senha. Só que senha e conta é algo muito pessoal, cara. Não é uma coisa que todo mundo é para ficar todo mundo usando. Tanto que meu filho aqui, a gente tem uma conta da Netflix que é uma tela só. Quem usa é o meu filho só e às vezes minha sobrinha. São os únicos dois que usam essa conta da Netflix. Eu nem toco na Netflix aqui de casa. Tem noção? Mas eu fico de olho para ver o que meu filho tá vendo. Entendeu? O meu grande medo da Netflix é o que o meu filho está vendo lá dentro. O que ele está vendo? Deixa eu ver que porcaria é essa. Eu vou dar uma olhada. Só acho que ele para em coisas bobinhas, sabe? Eu acho que a única coisa mais, assim, que eu fiz
torci o nariz, mas eu deixei, foi aquele larva. Aquele larva, cara, eu não suporto aquela droga. Aquilo é muito ruim. É um humor, um humor tão ruim, cara. Que tem que apelar pra piada de pum. Que droga, hein? Que droga. Muito ruim. Mas voltando ao assunto, né? Mas não deixa de estar certo. Por uma lógica, não deixa de estar certo. A Netflix sempre fez vista grossa quanto a isso, mas é de responsabilidade do usuário. Senha, conta é algo pessoal, não é algo para ficar sendo compartilhado. Mas como? O jeitinho brasileiro e a vista grossa que a Netflix fez, quando a Netflix começou a falar assim, não, vamos manter uma política, você não pode compartilhar a sua senha, o povo começou a chiar. Aí já é tarde demais. Mas não deixa de estar não deixa de estar certa a Netflix. Mas fazer o que, né? O pessoal acha que entretenimento tem que fazer essas manobras, não é? Tá, não sou santo. Porque eu não pago, né? Eu pago a Netflix para o meu, mais para o meu filho. Eu já me irrito já com isso. Quer dizer, ele só fica só vendo essas porcaria. Que eu falo, vai fazer outra coisa. Vai brincar. Vai brincar lá com seus brinquedos. Aí ele vai lá, brinca com os brinquedos dele. Mas, enfim, eu vejo uma parte das coisas pirata. É coisa minha. E, ultimamente, eu só tenho usado Pluto TV. Aliás, eu estou para consertar uma Smart TV aqui. Vou ver se. Por isso que eu tenho me esforçado tanto com esse emprego. Eu tenho que consertar uma Smart TV aqui. Que eu quero botar a Pluto TV aqui. Só vou botar na Pluto TV. Ver South Park. Sei lá. É o que eu mais tenho visto botado. Da última vez que eu liguei. Olha só, da última vez que eu liguei televisão. Televisão, tá? Que eu vejo no celular. Foi a Pluto TV para ver episódio de South Park. Deixei ligado e vi um pouquinho. Porque assim, eu vejo coisas no YouTube mais. Eu não ligo televisão para ver mais nada. Entendeu? E eu nunca tive TV a cabo também. Aliás, o que o pessoal reclama da Sky quando ela fica cara, né? É incrível. Eita, acabei falando o nome da empresa. Agora vocês já sabem. Já sabem o que eu faço. Mais ou menos. Não vou dar muita pista, não. Entendeu? Tá, você já sabe. Eu não vou falar mais nada, não. Ai, ai. Aí eu parei também pra ver um pouquinho, né? Porque assim, o que acontece? O algoritmo do YouTuber também é fogo, cara. Existe uma coisa chamada que vocês nunca devem pesquisar no YouTube. Haluca. Continua a porcaria do negócio da Haluca. A menina que disse que não se que se ofereceu, mas ao mesmo tempo não se ofereceu lá pro menino lá, o Jean. Tá uma história bagunçada do caramba. A mulher falou que só ficou com o cara por pena. Eu falei, pô, foi assediada e ficou com o cara por pena. Depois ela veio com uma conversa que não gostava da Haluca, mas entrou em contato com ela porque queria participar do. Caraca, velho, que história cagada. E no final a Haluca quer lançar um conteúdo pago pra ela. Putz grila, velho. Putz grila, essa doença, né? Essa coisa, né? É que antigamente, né? Eu tava até ouvindo num podcast aí, a gente costumava o seguinte, a gente seguia aqueles nossos interesses. Hoje em dia a gente segue pessoas. Isso tudo começou com o Facebook. Tava até escutando num podcast, eu achei essa coisa interessante. E por a gente seguir pessoas, a gente quer seguir mais opinião. Então, quando começou o advento do Facebook, pelo menos para mim, para muita gente também, acredito que seja, a gente ficou chocado, né? A gente saber que aquelas pessoas ali tinham aquelas opiniões X e Y. Você descobrir que aquele seu amigo de longa data era
opa, deixa eu fechar aqui, era era adepto àquela a certa ideologia e tal. Então, foi um grande choque. A grande verdade é essa. Então, eu, pós 2014, comecei a ter um conteúdo um pouquinho mais moderado. Eu comecei a entender também um pouco mais as pessoas. Isso me deu uma nova visão, sabe? Depois de 2014 e 2015, eu tive uma nova visão. Certos assuntos eu procuro, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu procuro dar like, mas e evito um pouco de comentar. E se tem que comentar com uma forma muito bem feita, sabe? Evitar muita emoção. Que o pessoal vai pro emocional. Pô, você pega o bando de Rivotril do Twitter. Os caras são emocional pra caralho. Os caras ligam o emocional pra caraca, velho. Tem gente que quer despejar o emocional ali. Certos assuntos como política e filosofia, eu geralmente deixo pra secreta, que é um local mais à parte. Mas é como eu estava dizendo, né? Ele falou: poxa, eu fui reencontrar amigo de colégio, porque fazia tempo que não via. Aí eu acabei sempre lembrando daquela treta que eu tive com o pessoal de ex-alunos lá do meu colégio. Que eu vi que eu não tinha tanta afinidade com eles assim, que estava forçando. É realmente, tem gente que força essa coisa com coisa de colégio, né? Não, esse é meu colega de colégio e tal. É, às vezes amizades acabam. Essas coisas. Às vezes o interesse que você tinha com o cara lá na época de colégio não é mais o mesmo que você tem hoje. As coisas acabam. Mas assim, por mim, eu sempre procurei ser compreensivo até um certo limite. Até um certo limite que não seja invasivo contra você. Mas em certos períodos de tempo que nós temos com as pessoas ou certos eventos, parece que desencadeia algumas coisas em algumas pessoas. É. Mas pode ter certeza. Eu vejo que muitos que estavam na época do Orkut, quando começaram a mudar, a gente começa a ver quando abriu-se essa coisa de você seguir pessoas e não buscar mais interesses, que essa quebra que houve pós redes sociais com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter. Aliás, que isso começou com o Twitter e evoluiu até o Instagram. Que eu estou usando o Instagram aqui para falar com vocês, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, maneira para falar certas coisas, mas eu vejo as pessoas seguirem cada tipo de criatura que não dá não. Mas assim, pelo menos eu me cerco das coisas boas, que são os memes, são as coisas legais, entendeu? Pessoas legais, sabe? Esse tipo de coisa que me faz feliz e eu bloqueio o resto. Bloqueio, ignoro. Já deixei de seguir pessoas aqui dentro. É muito difícil eu tomar uma atitude drástica desse ponto. Eu só chego a tomar essa atitude, principalmente com um limite com certas pessoas, quando eu vejo que a coisa se tornou invasiva em algum ponto. Não gosto dessa coisa invasiva. Agora eu gosto de manter o meu. Tanto que eu debaixei muito a bola do que eu era antes para o que eu sou hoje, a fim de manter um pouco de tranquilidade e evitar também um pouco de problema, né? Então eu deixo mais as coisas para secreta, que são os fóruns que eu participo, que eu uso, nickname. Aliás, para mim, sempre me senti mais à vontade de participar de fórum do que de rede social. Se eu participo de rede social, eu gosto de participar às vezes até com fake, que eu acho mais divertido. A gente pode ousar um pouco mais, sem botar um pouco da tua cara em risco. Que eu já uso mais ou menos aqui, como criação de conteúdo, né? Que eu acho que é uma coisa que é planejada, é uma coisa que eu sento, falo e converso com vocês. Entendeu? Essa é a forma que eu tenho, que eu sei para administrar os diversos conteúdos, as diversas camadas que eu participo. Entendeu? Tem coisas de certas camadas que eu não posso falar com vocês aqui agora,
eu até gostaria de falar, mas eu prefiro falar com pessoas sem estar na internet, sem estar em outros lugares. Eu já compartilhei com pessoas isso. Já falei com pessoas isso. Já falei com uma pessoa sobre o que acontece realmente, o que vem. Essa pessoa está brigada comigo, né? Tem gente que pega teus anos de confiança que você tem com você, ó. Não. Não importa. Entendeu? Para mim o que vale é o meu meu chapapranquismo, sabe? Defender a a minha como é que eu vou dizer? Defender a minha ideologia, né? Infelizmente, né? Infelizmente a pessoa joga fora a tua amizade, sabe? Depois que está dentro de certos núcleos, ela joga fora a tua amizade. Quando você está fora, você deixa de servir a ela. É aquele papinho de demanda que eu já havia comentado com vocês. Bom, agora eu quero falar sério. Bem sério. Para terminar a conclusão. Bom, eu tô com a rifa ainda aí. Eu tô vendo que a rifa não está indo para frente. O dinheiro está guardado. Tá? Eu não mexi nele. Não mexi. Ele é um dinheiro guardado. Um dinheiro sagrado. De todos que confiam, que participam das paradas. Mas eu queria que a rifa fosse para frente. Eu não estou conseguindo fazer ela ir para frente. Eu estou fazendo de tudo. Estou pensando no caso devolver as pessoas. As pessoas sabem quem são. Devolver o dinheiro. Tentar outra. Ou pegar o que vocês coisaram e ir para outra rifa. Transferir para outra rifa. Isso eu vou dar as instruções. As pessoas vão saber quem são. Eu sei quem são as pessoas. Está anotado, tá? Por isso que eu anoto nome, tal e coisa. Porque eu quero saber quem são as pessoas que compraram até para você prestar contas. Que a minha esposa ficou reclamando porque ela pegou a outra rifa de Páscoa que vendeu. Eu falei, olha, o sorteio tá aqui no Instagram. Ele não saiu andando não apaguei. Tudo tá registrado. Tudo aqui meu é muito registrado e é muito feito de confiança. Porque vocês depositam voto de confiança em mim. Perfeito? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Até então, a rifa, vou tentar continuar solicitando essa rifa. Vou continuar indo. Ó, você sabe, o tempo que eu estou tendo, a demanda que eu estou pegando, eu peguei uma demanda alta. E para cavar a resposta desse povo que está com essas paradas que eu tenho que pegar, tá um pouquinho puxado. Mas eu não estou deixando de conversar. Mesma coisa a loja da Shopee. Às vezes eu tenho que parar para olhar uma parte da loja da Shopee, que a loja da Shopee está parada. Mas ela tá vendendo. Ela vai fechar no dia 31. E só vou abrir. Opa, tá 14% de bateria. Deixa eu só terminar essa parada aí para terminar com vocês. Então a loja da Shopee vai parar no dia 31. Ela só vai voltar só no dia 5. Eu acho que eu tenho que fazer, porque graças a decisões políticas, né, vai aumentar de novo o valor lá da comissão. Aí a gente tem que parar para olhar, porque eu não vou sair no preju, né? Pelo menos o que está anunciado lá. Porque vai ter coisa que eu nem vou mais anunciar lá, que eu acho que não está valendo tanto a pena para vender. Para a pessoa comprar um item só, estou começando a rever política e maneira de revenda. Ainda estou querendo ver se eu consigo fazer aqui nos bastidores, vender na feira de domingo. Minha esposa vai falar, não, que você vai ser preso, que você vai ser não sei o que, sei o que lá. Mulher, eu só vou levar um monte de revista antiga da Marvel, formatinho, coisa doada. Mangá, coisa doada. Tudo no plástico bonitinho, sabe? Aquela coisa que não tem... a barraca de sebo que tinha no meio do calçadão, ela não tem mais. Você anda às vezes para garimpar, às vezes o cara quer comprar um livro, um gibi, ele não acha mais aqui.
eu acho que é uma demanda interessante de se estudar. Estava até conversando com um rapaz lá na feira, só para finalizar essa partezinha, que ele reparou, né, na última vez que eu estava olhando, pô, você olha aqui, não sei o que eu sei inglês, né, e tava vendendo os DVDs em inglês. Eu falei assim, eu sei que, ó, isso aqui tá em francês e inglês só. Geralmente quando você pega um DVD em inglês, esse geralmente é francês e inglês, já repararam? Não sei. Os lotes que ele tinha só francês e inglês, será que é do Canadá? Pode ser, porque tava Quebec, tava escrito Quebec, né, então provavelmente deve ser canadense. Então, para alguns títulos pegar só em inglês não vale. Eu tô com uma vez eu fui comprar um box do Batman série animada dos primeiros episódios. Eu tô até com um DVD para consertar. Meu DVD deu problema na fonte. Eu tenho que ver depois como é que eu vou fazer. Olha, eu tenho que fazer lista. Smart TV, DVD, rádio, essas coisas tudo para consertar aí. Quando eu tava vendo, ele era inglês com legendas em inglês. Então é complicado manter um material assim. Eu acabei pegando, mas peguei baratíssimo, cara. Sabe? Cincão pela toda a temporada do DVD do Batman. Muito foda. Falei palavrão, aí já não vou monetizar essa droga. Deixa. Bom, vou encerrando por aqui. Acabei falando um pouco a mais, comentando umas coisinhas aí para vocês. Espero vê-los no próximo vídeo. Para poder ajudar com o canal, se estiver assistindo no YouTube, vou deixar chave Pix, tá? Poder me ajudar. Sigam o canal Visão Nerd Brasil, meu canal de entretenimento. Estou botando uns shortzinhos lá, fazendo umas pequenas anotações, pequenos clips, tá? Com alguma doideira minha. Mas aqui no Instagram sempre tem uma live toda sexta-feira, tentando fazer sexta-feira. Hoje eu fiz, essa semana eu fiz na segunda, porque não deu, só parei agora na sexta para poder fazer, que amanhã eu vou ter que trabalhar, ter que fazer um monte de coisa. Sabe como é que é, né? E bom, agora já deu problema. Tava falando uma coisa e me perdi aqui. Bom, obrigado a todos. Vou desligando aqui agora, porque eu já estou com pouca bateria. Tem que botar o celular para recarregar. Amanhã eu vou ter que chamar no zap de novo as pessoas, correr atrás. E vou ver essa parada da rifa, tá? Como é que vai ser. Vou continuar anunciando ela, vou fazer uma prorrogação dela. Se até o dia 15 de junho, ou se eu ver que vou ver com o andar da carro hoje. Vou deixar os primeiras semanas de junho aí. Se não funcionar, vou tentar outra coisa. Mas quem tá no nome vai ser chamado para poder participar desse novo. Vai dizer sim ou não. Vamos ver como é que fica. Valeu, galera. Tchau, tchau.